Então, gente, voltando aqui para a aula 5. Na aula 5, a estrutura também, olha, do mesmo jeito. E aí, qual é o tema dessa aula aqui? Relationships and social networks. O que será isso? Relationships and social networks. Gente, relationship são os relacionamentos e as redes sociais. Será que nos tempos atuais é legal, né, estarmos colocando tudo o que se passa na nossa vida nas redes sociais? Vale uma reflexão, certo? Vamos lá, mas vamos continuar. Nessa aula, o nosso foco é na compreensão de cartoons. O que é cartoons? Aí, nas aulas anteriores, nas aulas presenciais, a gente já sabe o que é cartoon, né? Já viu isso nos livros também. E também a formação de palavras com uso de afixos. Vamos lá. Então, já começamos aqui com uma atividade. Por exemplo, nessa questão 1, você vai olhar essa comic strip, é um cartoon, isso aqui é um cartoon, e aí você vai analisar, take a look at the comic strip below, olhe no cartoon, na tirinha, e answer the questions. Use the useful language box to give an opinion. A useful language box é isso aqui, para você dar opiniões. Make your point by using some of these expressions. Ou seja, quando você for responder, in what ways does the comic strip reflect your family's nights? De qual modo esse cartoon reflete as noites, né, na sua família, da sua família? Por exemplo, o que é que você pode olhar e o que é que você pode analisar em relação a essa imagem, a esse cartoon aqui? De que modo essa imagem reflete, né, as noites da sua família, em sua família? Né? E aí você pode usar I think that I somewhat disagree, I totally disagree, from my point of view. Ou seja, você vai dar uma resposta. Mas se não conseguir usar isso aqui, não tem problema. Pode responder em português. Tá? Entende a pergunta, entende as perguntinhas, analisa o cartoon, vê o que tem aqui no cartoon, o que significa isso aqui, e você dá a sua opinião, tá certo? I love our nights in together. Just you, me, aí ele diz assim, ela diz assim, deixa eu voltar, que é um papai e mamãe, por exemplo. I love our nights in together. Just you, me, and our 755 friends. E aí você vai analisar. Eu adoro nossas nights, eu amo nossas nights, our nights together, nossas noites juntos. Apenas você, eu e nossos 756 amigos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eles estão tendo uma noite só deles ou eles estão realmente conectados na internet e não tem tempo para o próprio diálogo, para a conversa, para o namoro, enfim, para estar um com o outro, né? Porque aqui a gente vê que analisa que é um casal, e aí você vai dar a sua opinião aqui. E aí você analisa a imagem de novo e faz e responde as outras perguntas, ok? Então, isso aqui é bem rapidinho, essa questão é bem rápida.
E aí você tem alternativas, aí você continua as alternativas, só que daqui você vai analisar, ó, essas questões aqui, com essa imagem, e essas perguntas aqui já são em relação a essa imagem, ok? E aí, na questão 2, você vai usar algumas palavras aqui do box, da box, in the box, que é isso aqui, ó, essa caixinha, e vai escrever 4 frases descrevendo o que as pessoas no cartoon acima estão fazendo. Você vai usar aqui, neste caso aqui, você vai usar o presente contínuo, tá bom? Nessa atividade aqui, você vai usar as palavras aqui, você tem o apoio dessas palavras aqui, dessa caixinha, e você vai descrever o que as pessoas estão fazendo aqui, dessa imagem, você vai usar o presente contínuos, tá? O presente contínuos, eu vou também deixar embaixo dessa aula aqui, como é que você faz para usar o presente contínuo, ok? Questão 3. Use os sufixos ion, shan, and, meant to transform the verbs below into nouns. Ou seja, o que você vai fazer? Aqui, ó, nesse espaço eu tenho o verbo communicate, entertaining, empower, collect, classify e inform. Ou seja, essas palavras que estão aqui são todas verbos. Então, você vai adicionar esses sufixos. Gente, o que acontece? Em inglês, no processo chamado um processo de formação de palavras, que vocês veem isso em português também, você pode transformar um verbo em um substantivo. Eu já falei nisso nas nossas aulas presenciais. Por exemplo, a palavra professor, em inglês, ela vem do verbo teach. Teach. T-E-A-C-H. Teach. É o verbo ensinar. E como é que eu faço para transformar esse verbo em um substantivo, que é a palavra professor? A palavra professor veio daí, teach. Porque aí, quando eu falo professor, eu digo teacher. Então, o que que eu acrescento? Eu acrescento um ER, é chamado de sufixo ER, que tem a designação para aquela pessoa que faz alguma coisa. Então, o que o professor faz? O professor dá aulas. Então, isso é um verbo sendo transformado em um substantivo. Então, aqui nós temos algumas palavras que são verbos, que estão aqui dentro dessa caixa, que vocês vão usar essas terminações aqui, que são sufixos, para transformar isso aqui em substantivos. Vocês vão transformar verbos em substantivos. Por exemplo, a palavra communicate é o verbo comunicar. Se eu for transformar em português mesmo a palavra comunicar em um substantivo, vou transformá-la em comunicação. A palavra para communicate, em inglês, vai ficar como communication. E aí, tem que olhar direitinho, tem que pesquisar como é que faz, como é que é a palavra communication, que é um substantivo em inglês. Se você vai usar esse ou se você vai usar esse. E também quando você vai usar esse, tá? Pesquisem, isso aqui é para pesquisar. Não vou dizer a resposta não, que isso aqui é muito fácil. Vamos para a próxima. Question 4. Questão 4. Use the suffixes. Aqui foi sufixo também, os sufixos também. Gente, o que é sufixo? Prefixo, eu tenho a palavra aqui.
O prefixo vem antes da palavra. O sufixo vem depois. Por exemplo, se eu quiser a palavra infelizmente, ela tem um prefixo e ela tem um sufixo. A palavra aliás, a palavra feliz. Se eu quiser transformar a palavra feliz em infeliz, eu acrescento um prefixo. Se eu quiser transformar a palavra feliz em felizmente, eu acrescento o sufixo mente. Isso aqui também acontece com inglês, mas neste caso aqui são os verbos. E aí, ó, aqui neste caso, nós transformamos aqui é para transformar os verbos com sufixos, com acréscimos de sufixos em nouns, que é substantivos. Aqui você vai fazer a mesma coisa com os verbos, transformando eles em adjetivos. Veja, gente, como o inglês é uma língua super mega power econômica. Você transforma verbo em substantivo e você transforma verbo em adjetivo, tá? E isso aqui é chamado também de um processo de formação de palavras, tá? E aqui eu tenho a palavra collect, eu tenho a palavra perform, communicate de novo, e entertain e inform. As mesmas palavras, quase as mesmas palavras de cima. E aí eu vou acrescentar o sufixo ing e ive, ok? Então, eu vou acrescentar esses dois sufixos aqui nessas palavras e vou transformá-las, quando eu acrescentar, eu vou transformá-las em adjetivos. E aí tem que ver, aí vai servir a pesquisa de novo, tá? E aí, para você saber mais um pouquinho o que acha de aprender inglês se divertindo, aí você tem aqui um site para você baixar e ver ou ler cartoons ou tirinhas.